Olá! Bora mergulhar no relatório mensal do Kinea Securities, o famoso KNSC11. Vamos decifrar juntos o que os números de fevereiro de 2026 contam pra gente sobre a saúde e a estratégia desse fundo imobiliário. E vamos direto ao que interessa para muita gente, o rendimento. Em fevereiro, o KNSC11 pagou 8 centavos por cota. Agora, o nosso trabalho aqui é entender de onde veio esse valor e o que ele realmente significa no cenário completo do fundo. Para começar, vamos fazer aquele check-up rápido, sabe? Olhar os principais indicadores do fundo nesse último mês. Pensa nisso como se fossem os sinais vitais, que dão um panorama geral de como as coisas estão. Beleza, aqui a gente tem a visão de cima. O fundo está com um patrimônio bem robusto, quase 1,8 bilhão de reais e mais de 257 mil cotistas. Um ponto que já salta aos olhos é essa diferença entre o valor patrimonial, que é de 8,83, e o preço no mercado, de 9,19. Isso quer dizer que o fundo está sendo negociado com um ágio, ou seja, o mercado está disposto a pagar um pouquinho a mais do que o valor teórico dos seus ativos. Ok, já vimos o que aconteceu. Agora a pergunta de $1 milhão. Por quê? O que de fato mexeu com os resultados do fundo em fevereiro? Basicamente, a gente tem aqui duas grandes forças econômicas, quase que uma puxando para cada lado. E aqui está o pulo do gato do mês. De um lado, a inflação. Os ativos do fundo, que são corrigidos pelo IPCA, ainda estavam sentindo o efeito da inflação mais baixinha lá de dezembro e janeiro. É super importante lembrar que existe essa defasagem, tá? Leva uns 2 meses para o impacto aparecer. E do outro lado, os juros. Com a Selic ainda lá em cima, a parte da carteira que está atrelada ao CDI se deu bem. Foi tipo um cabo de guerra entre essas duas forças. E olha, para não parecer que é só interpretação nossa, o próprio relatório da gestão bate nessa tecla. Essa citação aí mostra direitinho como a inflação lá de trás pressionou os ganhos de agora. A gestão é bem transparente sobre isso, o que ajuda muito a gente a entender por que os dividendos variam. Antes da gente mergulhar de cabeça na carteira, só uma pausa rápida para o básico. O KNSC11 investe na sua maior parte em CRIs. Pensa neles como se fossem pacotes de dívidas do setor imobiliário que são vendidos para investidores, tipo fundo. Entender isso é a chave para sacar a estratégia. Certo. Agora que a gente já alinhou os conceitos, bora abrir o capô e ver como esse motor está montado. Qual é a real composição do portfólio do KNSC11? Esse gráfico aqui mostra a alma da estratégia do fundo. A maior parte, mais de 56%, está ligada na inflação, no IPCA, e quase 37% está conectada na taxa de juros, o CDI. Isso mostra uma aposta bem clara em se proteger da inflação, mas ao mesmo tempo com uma fatia bem relevante aproveitando esse cenário de juros altos que a gente vive. E a diversificação não para por aí, não. O fundo espalha bem os investimentos em vários pedaços do mercado imobiliário. A gente vê um equilíbrio legal entre escritórios, residencial, galpões logísticos e shoppings. Essa pulverização por setores é fundamental para diminuir os riscos, né? Se um setor não vai bem, os outros podem compensar. Esse número pode parecer meio esquisito. Como assim o fundo está alocado em mais de 100% do que ele tem? A resposta é simples. O fundo usa um pouquinho de alavancagem. Basicamente, ele pega um dinheirinho emprestado para investir um pouco mais e tentar aumentar os retornos. É uma estratégia comum, mas que, claro, precisa ser bem monitorada. Muito bem, já passamos pela visão geral do portfólio. Agora vamos dar um zoom nos detalhes, ver como esses ativos têm se saído e, talvez o mais importante, como eles estão protegidos. Esse gráfico aqui diz muita coisa. A linha azul, que é o preço da cota na bolsa, tem ficado quase o tempo todo acima da linha laranja, que é o valor patrimonial. Isso só reforça o que a gente viu lá no começo. O mercado parece ter uma visão bem positiva do fundo e da sua gestão, a ponto de pagar um prêmio por ele. Tá, mas e o risco? Como o fundo garante que não vai ter calote? Através de várias camadas de proteção. A gente tem desde a alienação fiduciária, que é a garantia do próprio imóvel, até umas estruturas mais sofisticadas, como a subordinação. É como se fosse um escudo com várias camadas para proteger o capital que está investido ali. E para a gente não ficar só no abstrato, aqui estão as 3 maiores posições do fundo hoje. Repara que tem nomes bem conhecidos aí, como a Vale, no setor de logística, e o Vinci Shoppings. Isso mostra que o fundo não só diversifica, mas também busca ativos de qualidade, com devedores que a gente conhece. Certo, já olhamos a foto de fevereiro, mas e o filme? Para onde a gestão do KNSC11 está olhando agora? Vamos dar uma espiada nas perspectivas e na estratégia deles para os próximos meses. Ninguém investe numa bolha, né? O relatório deixa claro que a gestão está de olho no que acontece no mundo, como as tensões do Oriente Médio. Porque no fim do dia, isso pode mexer com o preço do petróleo e, por tabela, com a nossa inflação aqui, que, como a gente viu, é o principal motor do fundo.
Essa é talvez a informação mais quente do relatório para o futuro. O Banco Central mudou o discurso e agora aponta para um início de queda de juros. Isso vai ter um impacto direto naqueles ativos ligados ao CDI. A grande pergunta agora é como a gestão vai se posicionar nesse novo cenário que se desenha. E aqui a gente vê um exemplo de gestão ativa na prática. O fundo usa essas operações compromissadas que funcionam como empréstimos bem curtinhos para ter mais agilidade e flexibilidade para investir. Essa alavancagem pequena, hoje em 10%, é uma ferramenta para aproveitar oportunidades que aparecem de repente. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Vamos agora juntar as peças do quebra-cabeça e resumir os pontos mais importantes que essa análise mensal trouxe para a gente. Então, para fechar a conta de fevereiro, o mês foi marcado por essa briga entre o impacto negativo da inflação lá de trás e o positivo dos juros de agora. A carteira continua forte e bem diversificada e, o mais importante, a gestão está com o radar ligadíssimo, de olho tanto nos riscos lá fora quanto nessa virada de chave dos juros que está para acontecer aqui no Brasil. E a gente termina com a grande questão que fica no ar. Com a provável queda dos juros, os ativos de CDI vão perder um pouco do brilho. Onde o fundo vai buscar seus melhores resultados? Será que os ativos de inflação vão voltar a ser as estrelas do portfólio? É exatamente isso que a gente vai ficar de olho nos próximos meses. Valeu por acompanhar essa análise.